Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a aula de Química dessa semana. Então nós vamos essa semana, conforme a gente havia combinado, fazer uma revisão para o simulado que vocês terão na próxima semana, né? Então eu deixei até marcado aqui para vocês, ó, o simulado, né, vai ser referente aí à apostila de vocês, da aula 11 até a aula 24. Então a minha ideia nessa aula agora é a gente lembrar alguns conceitos importantes de cada uma dessas aulas e a gente resolver um exercício de cada uma desses assuntos. Combinado? Fiquem atentos, então vamos começar. Começando então com a aula referente à aula 11, nós tratamos de calor de reação e entalpia, tá bom? Conceitos chaves importantes dessa aula que a gente tem que lembrar, né? Vamos lá, lembrar dos conceitos de processo exotérmico e processo endotérmico. Lembrando, exotérmico é quando, durante uma reação química, nós temos a liberação de energia para o ambiente na forma de calor. Lembrando que reação exotérmica, quando nós representamos graficamente, a setinha sempre vai estar voltada para a parte de baixo, né? Então ela começa aqui e vai terminar voltada para baixo. A gente falou bastante isso em sala de aula. Reação exotérmica. Então, liberação de calor para o ambiente, ou seja, o ambiente se aquece. A endotérmica, o processo endotérmico é o contrário. Eu tenho que durante uma reação ocorre a absorção de energia do ambiente, certo? Então percebam que é um processo inverso. Então o ambiente se esfria. E quando eu observo isso graficamente, vamos lembrar que a setinha é para cima. Sempre então que eu quiser comparar a reação exotérmica com endotérmica, eu tenho que sempre lembrar. Setinha para baixo, exotérmica. Setinha para cima, reação endotérmica. Tá bom? Então esse é o conceito mais importante, os conceitos mais importantes dessa aula. Tá bom? E vamos resolver um exercício aí, que a gente fez um tempo atrás, da apostila de vocês. Diz assim, ó. O gráfico a seguir representa a combustão do gás hidrogênio. Foi dado esse gráfico, o ΔH dessa reação, e aí pergunta o seguinte no exercício 6. A reação indicada no gráfico é exotérmica ou endotérmica? Aí vamos lembrar do conceito que eu acabei de falar para vocês. Setinha para baixo é o que mesmo? Exotérmica. Exotérmica. Então a resposta do exercício, simples, reação exotérmica. Se fosse para cima, seria endotérmica. Bom, beleza. Sétimo exercício, ainda referente a esse gráfico aqui que foi dado no exercício, né? Calcule o calor envolvido na formação de 5 mols de água no estado de vapor a partir da reação indicada. Que reação? Essa aqui que foi dada, né? Então a gente tem essa reação. Então a gente viu, ó, que para a formação de 1 mol de água, aqui ó, para a formação de 1 mol de água, quanto que foi liberado de energia? 241,6 kJ de energia, certo? Então, se para a formação de 1 mol de água eu libero 241,6 kJ de energia, para a formação de 5 mol, quanto de energia será liberado? Faço uma regrinha de 3, x, né? E aí eu faço a resolução matemática dessa regrinha de 3. X vezes 1x, 5 vezes 241,6, eu vou ter o valor de 1.208 kJ. Está respondido então o exercício 7, tá bom? Vamos para a próxima aula, aula 12 e 13, e tratou então do assunto entalpia de formação e ΔH de formação, né? Conceitos chaves dessas aulas, vamos lembrar. Primeiro conceito de entalpia de formação, que é calor liberado ou absorvido na formação de um mol de substância a partir de substância simples no estado padrão. Aí como exemplo, aqui o carbonato de cálcio, no estado sólido, a reação dele, formando, né, monóxido de cálcio e dióxido de carbono, no estado sólido e gasoso. E como é que eu vou calcular a variação de entalpia? Entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, só para a gente exemplificar o conceito que nós acabamos de ver, a variação de entalpia. Quem que são os meus produtos aqui nessa reação? Esses dois elementos aqui, né, essas duas moléculas, ou seja, eu preciso calcular a entalpia do produto, então entalpia do monóxido de carbono e do dióxido de carbono. Aqui nesse caso, vou somar os dois, menos a entalpia do reagente. Quem que é o reagente? Cadê? Carbonato de cálcio. Então, entalpia do K3 no estado sólido. Então,
Essa então seria uma montagem, né, do conceito que nós acabamos de ver aqui. Variação de entalpia, entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Muito bem. Isso. Vamos para o exercício. Diz assim, um exemplo aí para vocês. A etapa fotoquímica da fotossíntese é conhecida como reação de claro, pois ocorre somente na presença de luz. Aqui a gente tem um desenho ilustrando, né, o processo de fotossíntese. A reação da fotossíntese pode ser representada simplificadamente por a efeito da reação de fotossíntese. Conhecendo as entalpias padrão da formação das substâncias abaixo, calcule ΔH da reação de fotossíntese. Então a gente tem aqui, os ΔH de cada uma dessas substâncias envolvidas, dessas moléculas envolvidas então na reação da fotossíntese. Como é que eu vou calcular o ΔH? Vamos lembrar do conceito, né? Que ΔH é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. E para eu saber esses valores, eu vou precisar calcular então. Então a equação da fotossíntese não é essa? Deixa eu transferir ela para cá. Aqui nós temos reagentes e aqui nós temos produtos, certo? Então como que eu faço para calcular a entalpia de produção? Eu vou somar, né, no caso aqui, todos os reagentes envolvidos. Qual que é a entalpia do CO2? Foi dado nesse exercício, menos 393. Mas olha, é 6 vezes CO2, então eu tenho que multiplicar 6 vezes menos 393. E aqui, da água, qual que é a entalpia da água? Foi dado também, menos 241. Mas lembrando que é 6 moléculas de água, então 6 vezes 241. Então para eu calcular agora, quanto que é a entalpia dos reagentes? 6 vezes 391 vai dar menos 2.358, mais 6 vezes 241 vai dar menos 1.446. E aí, para eu chegar na resposta da entalpia dos reagentes, eu vou somar, né? Esse com esse, que vai me dar esse valor final de menos 3.804. E o produto é a mesma coisa. Então aqui, C6H12O6. Qual que é a entalpia? Foi dado no exercício, menos 991. E aqui, 6 O2. Lembrando, vamos lembrar do conceito, que entalpia de qualquer substância elementar, que no caso da coisa elementar, vale 0. Então 6 vezes 0, 0. Ou seja, qual vai ser a entalpia no caso desse produto? 0 vezes qualquer número vai ser 0. Então vai ser esse valor aqui, menos 991. Bom, uma vez que agora tem o valor de entalpia do reagente, entalpia do produto, a variação de entalpia é a diferença entre eles. A diferença do produto menos do reagente. O produto é menos 991 menos 3.844. Então, fazendo essa soma matemática, eu vou chegar na resposta do exercício, que vai dar mais 2.813 kJ. Certo, pessoal? Então, lembrem dessa fórmula aqui, que é a chave para responder esse exercício. Variação de entalpia é igual a entalpia do produto menos entalpia do reagente. Tranquilo. Vamos para a próxima aula, que é a 14. Trata de entalpia de combustão. Vamos lembrar que quando eu falo em combustão, eu até destaquei aqui, é um processo de queima, ou seja, sempre vai estar envolvido liberação de energia. Lembrando que sempre que eu falo em liberação de energia, a variação de entalpia sempre vai ser representada pelo sinal negativo, né? Reação, liberação de energia exotérmica, certo? Então, o conceito: entalpia de combustão é energia liberada na combustão completa de um mole de substância do seu estado padrão. Vamos lá. Um exercício resolvido que tem aí na apostila de vocês. Vamos recordar esse exercício. E diz assim, considerando a tabela que apresenta a entalpia de combustão de algumas substâncias, qual dos compostos a seguir libera em sua combustão completa a maior quantidade de energia por grama? E aí eu tenho 3 substâncias, né? Foi dada a variação de entalpia de cada um deles e a massa molar em gramas por mol. Aí, para a gente chegar nessa resposta, eu preciso saber quanto é liberado em 1 grama de cada dessas substâncias de energia, né? Porque está pedindo qual que, vamos voltar aqui à pergunta do exercício, qual dos compostos a seguir libera em sua combustão completa a maior quantidade de energia por grama? Então vou ter que padronizar para todas essas substâncias o valor por grama, né? Porque aqui está por molécula a liberação de energia, essa variação de entalpia. Então vamos fazer passo a passo, a gente vai usar para isso uma regra de 3.
Por exemplo, primeiro aqui um mol de H2O, que corresponde a 2 gramas, que está aqui na tabela, vai liberar quanta energia? Ó, 286 kJ por mol, certo? Se eu querer saber o valor de 1 grama, vai liberar quanto? X, é linha de 3. Então, se 2 libera 286, 1 vai liberar metade, né, que é 143 kJ. Bom, achei então quanto libera de energia para um mol de H2. Vou fazer a mesma coisa agora para o carbono e para o acetileno. Vamos para o carbono primeiro. Um mol de carbono, que é igual a 12 gramas, libera quanto? 394. 1 grama vai liberar, aí eu fazendo essa regra de 3, vou chegar na resposta 32,83 kJ. E a mesma coisa para o acetileno. Um mol de acetileno, que corresponde a 26 gramas, libera quanto de energia? 1.300 kJ. 1 grama vai liberar quanto? X. Fazendo essa regrinha de 3, eu vou chegar na resposta 50 kJ. Aí a gente vai comparar qual que deu o maior valor aqui, ó. 143, 32, 50. De maior valor é o H2, hidrogênio, certo? Gás hidrogênio. Então, como resposta, assim podemos concluir que o melhor combustível do ponto de vista energético, ou seja, aquele que libera mais energia para uma mesma massa queimada, é o hidrogênio, é o que teve o maior valor de liberação de energia, que no caso, desculpa aqui, né? 143 kJ de hidrogênio. Tá bom? Beleza. Aí, exercício dessa aula. Vamos pegar um exercício aí. Primeiro exercício. Um dos componentes do gás GLP, que é o gás de efeito petróleo, é o propano, que a fórmula é C3H8, cuja entalpia de combustão é igual a 2.044 kJ por mol. Escreva a equação termoquímica de combustão completa do C3H8, estado gasoso, indicando o seu ΔH. Aí lembrando, pessoal, sempre que eu falar em combustão, vou ter sempre o elemento envolvido, né, no processo de queima. Quando na presença do oxigênio, vai liberar CO2 e água. Então, sempre, quando eu falar em entalpia de combustão, pensa no elemento que vai estar reagindo com o oxigênio e vai ter como produto CO2 e água, sempre. Tá? Então, a gente vai colocar exatamente isso. Ó. Então, imagine que eu ainda não sei o que vai dar. Esses coeficientes eu não conheço ainda, mas eu vou colocar C3H8 mais O2, formando CO2 e água. Aí o que eu vou precisar descobrir aqui? Vou ter que fazer o cálculo dos coeficientes estequiométricos aqui, fazer o balanceamento da equação. E se você fizer o balanceamento da equação, você vai ver que os coeficientes aqui vai dar 1, 5, 3 e 4. Aí você fica à vontade para fazer da forma que você já aprendeu lá atrás, né? Pode fazer, por exemplo, pelo método da tentativa, tá certo? E aí, essa já é a equação que ele está pedindo aqui, né? A equação termoquímica seria essa resposta, juntamente com a indicação do valor da variação de entalpia que o próprio exercício já forneceu, que é de 2.044 kJ. Lembrando, pessoal, como eu falei lá atrás, combustão é queima, é liberação de energia. Então, eu vou ter que representar esse ΔH com valor negativo, porque nós estamos falando aqui de queima, liberação de energia. Então, o valor de ΔH sempre negativo. Combinado? Certo? Beleza. Vamos para a próxima aula. As aulas 15 e 16, que tratam, então, do cálculo de ΔH de reação pela lei de Hess. Tá bom? Então, lembrando o conceito principal da lei de Hess, que diz assim, que o calor trocado de uma reação global, constituída por várias etapas, será a soma dos calores dessas etapas envolvidas no processo. Ou seja, o ΔH, que a gente chama de global, é a soma da variação de entalpia da primeira etapa, mais a variação de entalpia da segunda etapa, e assim sucessivamente, dependendo da quantidade de etapas que estiverem envolvidas nessas reações. Tudo bem? Vamos lá para o exercício diretamente. O primeiro aí, que eu peguei como exemplo dessa aula, diz assim: as equações a seguir representam a formação da água líquida e gasosa a partir de substâncias simples, hidrogênio e oxigênio. Foi dado duas equações. Na alternativa A, pede-se escreva a equação química que representa a vaporização de 1 mol de água líquida. Tá bom? Então aqui a gente tem duas equações, né, nesse exercício. E para a gente chegar nessa equação química, né, que ele está pedindo a representação da vaporização de 1 mol de água líquida, eu vou ter que fazer um esquema de forma que eu possa cortar elementos envolvidos nessa reação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a primeira equação e vou manter a segunda. Então, qual que é a primeira
primeira equação? Essa aqui. Então, o H2O, ele vai passar então para cá, né? Vai mudar a ordem, e esses dois reagentes vão passar agora como se fossem produtos. Então vai ficar H2O, dando origem a H2 mais O2. Mais O2, isso. E aqui eu vou manter a mesma equação de baixo. Aí eu vou observar os elementos iguais, né? Entre produtos e reagentes que forem iguais, eu vou cortar entre si. Então esse H2 eu vou cortar com esse, e esse O2 eu vou cortar com esse. O que sobrou? Sobrou H2O líquido, dando origem a H2O gasoso. Então essa é a resposta da letra A. É a equação que representa a vaporização de 1 mol de água líquida. Então H2O no estado líquido, dando origem a H2O no estado gasoso. Letra B desse exercício. A vaporização da água é um processo endotérmico ou exotérmico? Justifique sua resposta. Aqui mais uma vez, pessoal, lembre, voltando àquele velho conceito. Qual é a diferença entre exotérmico e endotérmico? Exo libera energia, setinha para baixo, a gente não pode esquecer disso. Endotérmico absorve energia, setinha para cima quando eu represento no gráfico, lembrem sempre disso. Então, observando aqui, ó, vaporização da água. Até coloquei esse esquema aqui, que não está no exercício, mas só para a gente lembrar das transformações de estados físicos da água. Então, vaporização está aqui, né? Líquido para gasoso. Então, todas essas etapas que estão aqui da esquerda para a direita, que é a fusão, sublimação e vaporização, são processos que envolvem absorção de energia, reações endotérmicas. E o contrário, nós temos então processos então, de liberação de calor, que são as reações então, exotérmicas, que seria a liquefação, solidificação, enfim, todas que estão da direita e para a esquerda de vocês, né? Então, no caso específico aqui, está perguntando da vaporização. Do líquido para o gasoso, eu tenho absorção de energia, reação então é endotérmica. Lembra? Absorve calor, endotérmico. Visto que o estado gasoso de uma substância sempre possui mais entalpia do que seu estado líquido. Tá? Então, eu coloquei esse gráfico que eu acho assim, didático para a gente lembrar. Tudo que está representado aqui, né? Da esquerda para a direita, nós temos absorção de calor, absorveu endotérmica, e tudo que eu tenho aqui da direita para a esquerda, eu tenho liberação de calor, reação exotérmica. Vamos para o próximo, letra C. A partir das equações do enunciado, calcule ΔH na reação do item A. Então lembra que na letra A desse exercício nós havíamos calculado a equação, né? Equação de reação da água do estado líquido para o estado de vapor. Nós chegamos nessa equação aqui. O que ficou faltando aqui, pessoal? Ele quer que calcule o ΔH. Então, lembrando, toda vez que eu inverto, como eu fiz aqui, ó, eu inverti a primeira equação. Ou seja, tudo que era produto se transformou em reagente, tudo que era reagente se transformou em produto. Houve uma inversão. Então, ó, se a setinha estava assim, ela mudou setinha. Então, se antes ela era endotérmica, ela passou a ser exotérmica. Então, inicialmente estava aqui, ó, na primeira reação, sinal negativo. Então, era uma reação exotérmica, estava liberando energia. Se eu invertir a ordem de todo mundo, o que vai acontecer? Esse sinal vai passar a ser positivo, ou seja, de uma condição de liberação de energia passa para uma condição de absorção de energia. Então, aqui, ó, eu preciso mudar o sinal. De menos vai passar para mais, certo? E a segunda, como eu não mexi, mantém o mesmo valor, menos 282. Aí eu vou ter que somar, né? Mais 286, mais menos 282. Então eu faço por diferença, vou fazer a subtração, né? Mais com menos, eu subtraio, mantenho o sinal maior. Então qual que é o maior? Então 286, que é um sinal positivo, e aqui a diferença entre esses números vai me dar 4 kJ por mol. Então essa é a resposta da alternativa C. Qual que é o valor do ΔH? 4 kJ por mol. Vamos para o próximo, então. Letra D. Calcule a energia envolvida na vaporização de 180 gramas de água. Então, só lembrando, pessoal, que para evaporar 1 mol de água, lembra que nós fizemos aqui? Para evaporar esse mol de água, eu gastei quanto de energia? É necessária a absorção de 4 kJ. Lembra a reação endotérmica? Eu absorvi 4 kJ de energia. Logo, para a vaporização de 180 gramas, que é o que o exercício está pedindo, olha, não é 10 vezes a mais?
Se 18 eu preciso de 4, 180 que é 10 vezes mais, vou precisar de 10 vezes mais energia também. Então eu vou precisar de 40 kJ. Então resposta da letra D, 40 kJ de energia. Beleza? Vamos para as próximas aulas aí, 17 e 18, que tratam da energia de ligação. Aí, lembrando rapidamente do conceito de energia de ligação, né? É aquela que deve ser absorvida para quebrar um mol de ligação covalente a uma substância de estado gasoso. Então, peguei como exemplo a ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio. Para que haja essa quebra entre esses dois átomos, né, com uma ligação covalente, eu preciso de uma energia, que é chamada energia de ligação. Aí, uma vez absorvida essa energia, a energia mínima necessária, né, para a quebra dessa ligação covalente, eu vou ter dois átomos de hidrogênio livre, que é o que está representado aqui, ó. H2, formando dois H livres. E aqui, para isso acontecer, eu precisei absorver energia. E quanto de energia para isso acontecer? 436 kJ para que ocorresse essa quebra, tá? Então, lembrando o conceito de energia de ligação, essa energia mínima necessária para que ocorra essa quebra, energia de ligação. Vamos para o exercício diretamente, então, o número 1 dessa aula. Considere a tabela com os valores de energias de algumas ligações. Foi dada essa tabela aí para vocês. Ele pergunta na letra A, qual a ligação mais fácil de ser quebrada? Tá? Então, geralmente, pessoal, a ligação mais fácil de ser quebrada é aquela de menor valor de energia de ligação. Então, vou observar aqui, ó, na tabela que foi dada pelo exercício, qual é o menor valor de energia de ligação. Né? Se a gente observar aqui, ó, essa ligação FF, que é o flúor-flúor, é de menor valor de energia de ligação. Então, essa é a ligação mais fácil de ser quebrada. Então, uma resposta que você poderia colocar seria FF, pois quanto menor o valor de energia de ligação, menor a energia necessária para a quebra dessa ligação. Tá bem? Letra B. Ele pergunta, complete o ΔH associado aos processos equacionados a seguir, foi dado 3. Então, vamos lá, como nós podemos responder? Ele quer saber o valor de ΔH. Nesse caso aqui, ó, HCl formou H e Cl. Isso aqui é quebra, né? Quando eu penso em quebra, eu penso em absorção de energia, valor positivo. Tem que lembrar disso. Quebrou, absorveu energia, sinal positivo. Aí eu vou lá na minha tabelinha e vejo qual que é a energia envolvida na ligação de HCl. 431. Então, 431 kJ positivo. Sempre que eu falar em ΔH, pessoal, obrigatoriamente vai ter que colocar sinal positivo ou negativo, porque esses sinais que vão me dizer se a reação é exo ou endotérmica. Tá? É obrigatório. Na letra B, 2H formando H2. Opa, aqui é o contrário, né? Eu tinha dois hidrogênios que se uniram entre si. Então, formou uma molécula, né? Dois átomos de hidrogênio isolados que formaram uma molécula. Então, aqui, formação. A formação, eu tenho liberação de energia. Então, sempre que eu for, absorção de energia, sempre que eu falar sempre que for, vamos recapitular, quando eu formo uma molécula, nesses processos, nós vamos ter o chamado processo endotérmico, né, onde eu vou absorver energia, vou liberar energia. Sempre que eu libero energia, sinal negativo. Então eu vou ter que colocar já o sinal negativo, que é diferente desse aqui, e vou observar na tabela qual que é a energia envolvida na ligação hidrogênio-hidrogênio. 436. Então, sinal negativo para indicar que é uma reação exotérmica, está liberando energia, e o valor dessa energia envolvida nessas ligações de átomos, que é 436 kJ. Muito bem. A letra, último item aí, é o 3, 2Cl2 formando 4Cl. Opa, aqui teve quebra. Quebra, quando eu penso em quebra, eu penso em absorção de energia. Então, absorver energia, sinal positivo, eu já coloco aqui. E vou observar na tabela qual que é o valor de energia envolvidos em ligações de cloro-cloro. Daí nós vamos lá, vamos observar que é 242. Mas lembrando, pessoal, que foram duas ligações de Cl, certo? Então tem que lembrar que esse valor ele vai ter que ser duplicado. Então 2 vezes 242 vai me dar 484. Lembrando que o sinal tem que ser positivo, porque nós estamos envolvendo aqui a absorção de energia. Absorver energia, sinal positivo. Tá bom?
Então tá aí as respostas do exercício. Aula 19 e 20, que a gente tratou de cinética química, velocidade média de reação, conceitos básicos, né? Uma transformação química ela pode ser representada genericamente pela equação reagente dando origem a produto, sempre numa reação, vou ter os meus reagentes dando origem a produtos. Graficamente sempre vai ser isso aqui, ó. Durante uma reação química, o meu produto ele vai sendo formado à medida que o tempo passa e o reagente ele vai sendo consumido à medida que o tempo passa. Sempre vai ser nesse sentido. Então vamos fazer um exercício aí dessa aula. Eu escolhi esse aqui, ó. A solução aquosa do peróxido de hidrogênio, H2O2, é comercializada em farmácia com o nome de água oxigenada. Pelo efeito antisséptico da solução, ela geralmente é usada para desinfestar ferimentos leves. Aqui tem um frasco, um produto comercial. A tabela a seguir mostra a variação de quantidade de peróxido de hidrogênio em função do tempo da sua decomposição durante o estudo realizado na indústria farmacêutica. Então foi dada essa tabela pelo exercício, por esse exercício, e pergunta-se, né? A equação química desse produto é dada foi dada a reação também. Letra A. Para os 10 primeiros minutos da reação, calcule a velocidade de decomposição do peróxido expressa em mol por minuto. Então está pedindo os 10 primeiros minutos. Então olha aqui na tabela, então até aqui, né? Os 10 primeiros minutos, qual é a velocidade de decomposição? Né? Então percebam que é decomposição, porque à medida que o tempo passa, o peróxido de hidrogênio está sendo reduzido, né? A sua quantidade de 8, 4, 2 e 1 sendo consumido. Então, querendo saber dos 10 primeiros minutos, qual que é a sua velocidade? A gente vai responder dessa forma aqui, ó. Velocidade do peróxido de hidrogênio é igual. Então, no tempo 4, no tempo 10, desculpa, qual que era a quantidade de mol? Era 4, né? E vou dividir pelo tempo de 10, que ele pediu nesse tempo de 10. Então, velocidade, quantidade de mol no tempo 10, dividido pelo tempo que foi de 10 minutos. Aí eu vou ter nessa divisão 4 dividido por 10, 0,4 mol por minuto. Ou seja, cada minuto é consumido 0,4 mol de peróxido de hidrogênio. É isso que significa essa alternativa A. Letra B. Complete o gráfico a seguir indicando as quantidades de todos os participantes da reação química. Lembrando que a tabela, essa aqui é a tabela que foi dada para o exercício. Para facilitar, peguei aqui a equação também que foi dada pelo exercício. Para facilitar a montagem desse gráfico, eu desenvolvi essa tabela aqui, ó. Então isso aqui eu repliquei nessa tabela que foi dada pelo exercício. Eu tenho 0, 10, 20, 30 e a quantidade do H2O2 em cada tempo correspondente. E aqui a gente tem que lembrar que é o produto, né? Água e oxigênio. Então, no tempo zero, lembrando que no tempo zero, sempre o produto vai ser zero, a quantidade de mols, né? Então, se a água oxigenada começou com 8, os produtos ainda não começaram a formar, então estamos pensando no tempo zero, 0, 0. E no tempo 10, vamos pensar. No tempo 10, o H2O2 tinha a quantidade de 4, né? 4 mol. Muito bem. Qual vai ser a quantidade de H2O e H2 nesse tempo? Eu tenho que pensar o seguinte, ó. Quando eu penso aqui na correspondência dos coeficientes estequiométricos, é 2 para 2 para 1. Então, se aqui, do tempo 0 do H2O, de 8 caiu para 4, houve então um consumo de 4. Aqui é o contrário, né? Enquanto aqui está sendo perdido, aqui vai ser formado. Então, se perdeu 4 aqui, aqui vai ser formado 4. Né? Porque eles são equivalentes, 2 para 2. Então, um está consumindo, o outro está formando. Então, a mesma quantidade, 4. Lembrando que o O2 aqui, ó, na correspondência, é 2 para 1. Então, se aqui tem 4, aqui vai ter a metade, porque é 2 para 1. Então, 4 aqui vai ter valor 2. E no tempo 20? No tempo 20, o exercício me forneceu 2 de H2O2, está aqui. Quanto que eu vou ter do produto, né, de H2O? Né? Se 4 caiu para 2, quanto que foi consumido? 2. Então, enquanto aqui está sendo consumido 2, aqui tem que ser formado 2. Então, 4 mais 2, 6. E aqui para o O2, ele é a metade, né, do outro produto. Então, o que se quer 6, aqui vai ser a metade, que é 3. E por último, no tempo 30 minutos, aqui na tabela me deu 1. Então, se aqui é 1, se 2 caiu para 1, quer dizer que foi consumido 1. Se aqui foi consumido 1, aqui tem que ser formado 1. Então, 6 mais 1 vai para 7, é metade de 7, vai me dar o valor do O2, 3,5. Bom, uma vez que eu
Fiz essa tabela, agora é só jogar no gráfico. Então, o gráfico do H2O2, ó. Observe aqui, ó. Então, faz os pontos. No tempo 0 é 0, no tempo 10, 4. Ó. Depois, no tempo 20, eu tenho o valor de 2 e, finalmente, no tempo de 30, eu tenho o valor 1. E a mesma coisa eu vou fazer para a água. Então, no tempo é 0, no tempo 10 eu tenho o valor 4, no tempo 20 eu tenho o valor 6 e no tempo 30 eu tenho o valor 7. E finalmente o O2, então tempo 0, 0, no tempo 10 eu tenho 2, depois eu tenho 3 e finalmente termina com 3,5. Então, a cara de uma reação química, sempre reagente vai sendo consumido, produto vai sendo formado, então graficamente a gente sempre vai ter esse comportamento decrescente do reagente e de formação para os produtos, tá bom? Aula 21, energia de ativação. Vamos para a próxima aula. Eu coloquei esse esqueminha só para a gente recapitular alguns conceitos. Então, energia de ativação, vamos lembrar do conceito, energia mínima necessária, ou seja, absorvida pelos reagentes para que uma reação aconteça. Então, lembrando que sempre uma reação acontecer, eu preciso de energia sendo absorvida, né? Então, a gente vai ter um reagente, um produto, e para que a diferença entre esses dois vai depender dessa energia que vai ser absorvida, para então, a partir desse ponto que nós chamamos de complexo ativar, a partir desse ponto, termos origem então chamados produtos, tá bom? E a energia de ativação está representada graficamente aqui, nesse valor entre 700 e 1100, e nesse caso aqui é de 400 kJ, tá? A gente consegue visualizar inclusive isso aqui graficamente, né? Vamos lá para o exercício. Eu escolhi esse aqui. O gráfico a seguir mostra a variação de energia de uma reação genérica representada pela equação A dando origem a B mais C. Então A dando origem a B mais C. Essa reação é endotérmica ou exotérmica. Observe que são vários exercícios que batem em cima desse mesmo conceito, endotérmica e exotérmica. Então isso vocês não podem esquecer no simulado. O que vocês acham? Estão lembrando a setinha, gente? Então essa equação, ela não começa em A e vai dar origem a B mais C. Então a setinha vai começar aqui em A e vai acabar em B mais C. Setinha para cima. Setinha para cima, reação endotérmica. E a setinha para baixo é exotérmica. Nesse caso, a setinha vai para cima. Ela começou em A e vai até B mais C. E a setinha para cima, endotérmica. Então é isso que vocês vão responder. Simplesmente isso. Letra B. Qual o ΔH dessa reação? Lembrando que o valor de variação de entalpia sempre vai ser o final, entalpia final menos entalpia inicial. Nesse caso aqui, qual que é a entalpia final dessa reação? Ó, B mais C, é de 200. E a inicial é de 100. Então, 200 menos o valor do inicial. Então, 200 menos, nesse caso aqui o valor é menos 100, menos 100. Então, 200 menos com menos mais, então 200 mais 100, valor de 300 quilocalorias. Letra C. Qual o valor da energia de ativação dessa reação? Energia de ativação. Então, lembrando, como é que eu faço o cálculo da energia de ativação olhando no gráfico? Ela começa aqui e vai subir até aqui, que nós chamamos de complexo ativado. Aí eu vou observar graficamente quanto que numericamente eu tenho de valor daqui desse ponto até esse ponto mais alto do gráfico. Então começou no menos 100 e foi até 500. Quanto que nós ganhamos numericamente em quilocalorias? De 0 a 500 a gente tem valor de 500 e aqui eu tenho mais 100. Então 500 mais 100, energia de ativação vale 600 quilocalorias, tá bom? A letra D. Caso essa reação seja reversível, qual a energia de ativação da reação inversa, ou seja, da reação B mais C, dando origem a? Então ele está falando assim, imagine o contrário, né? Que essa reação é nesse sentido, mas agora você imagina o contrário. Qual que é o valor da energia de ativação? Então se eu imaginar a reação começando aqui, ó, qual vai ser o valor? Se ela começa aqui, ela vai terminar aqui, certo? Então começou no ponto 200 e foi até o 500. Então qual é a diferença entre 200 e 500? Valor 300 quilocalorias. Então esse é o valor da energia de ativação, caso essa reação fosse reversível.
Aulas 22 e 23, que trata de fatores que influenciam a rapidez de uma reação. Aqui eu quero só gastar um tempo falando de alguns conceitos. Ó. De acordo com o modelo de teoria de colisões, para que ocorra uma reação química, deve haver, primeiro, colisão entre moléculas e reagentes, geometria favorável para formar aquele complexo ativado, aquele ponto mais alto, né, que eu mostrei para vocês, do gráfico, e energia suficiente para superar essa energia de ativação. Vamos lá, vamos direto para o exercício. Escolhi esse aqui. Ácidos são compostos capazes de reagir com carbonatos, como carbonato de cálcio, presentes nas conchas e nas cascas de ovo. Para verificar o efeito da concentração da velocidade das reações, o aluno propôs o seguinte experimento. Vamos lá. Um frasco de vinagre puro foi dividido em 3 recipientes da seguinte forma. No recipiente A foram utilizados 300 ml de vinagre puro. No recipiente B foram utilizados 200 ml de vinagre em 100 ml de álcool. Então a gente tem uma letra B aqui com uma diminuição. E no C foram utilizados 100 ml de vinagre e 200 ml de água. Então a gente tem o mais concentrado, o intermediário e o mais diluído de todos. Certo? Ele pergunta: a seguir, as cascas de ovo de dimensão semelhante foram jogadas em recipientes, observando a efervescência em todos. Coloque as soluções de recipientes A, B e C em ordem crescente de concentração. Crescente. A gente tem que colocar, se é crescente, tem que colocar do menos concentrado até o mais concentrado. Então, quem é o menos concentrado de todos? É esse, seguido desse, esse. Então, C menor do que B, menor do que A. Aí já está a resposta do exercício. Qual reação ocorrerá com maior velocidade? Explique. Lembrando, quando eu penso em velocidade de reação, sempre a velocidade de reação vai ser maior onde eu tenho uma concentração maior de moléculas. Nesse caso aqui, do experimento, a solução mais concentrada é a alternativa A, porque as outras duas foram diluídas em água. Então a reação do recipiente A, pois o ácido se encontra mais concentrado. Lembra desse conceito que a gente viu nas aulas anteriores? Maior concentração, mais colisões, mais rapidamente as reações acontecem. E o inverso também é verdadeiro. Menos concentrado, menos colisões e a velocidade da reação ela tende a ser menor, desculpa. E finalmente a aula 24 e 25, que trata de lei da velocidade. Aí alguns conceitos. Quanto maior a concentração de um reagente, maior a quantidade de colisões entre moléculas, que eu acabei de falar para vocês, o que vai aumentar a velocidade da reação. A lei da rapidez, também chamada lei da velocidade da reação, é uma equação matemática que mostra exatamente o que vai ocorrer com a velocidade ao se alterar a concentração do reagente. Lembra que nós já trabalhamos com essa fórmula, né? Então, aqui é uma representação de uma reação química, A mais B dando origem a P, que é um produto. Para eu calcular essa reação genérica, eu sempre vou usar essa fórmula aqui, ó. V igual a K vezes o A, que está representando o meu primeiro reagente, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, vezes o B elevado ao seu coeficiente estequiométrico. A gente já viu isso em aulas, né, anteriores. E aí, vamos lembrar que são reações elementares, são as reações que ocorrem em uma única etapa. Nesse caso, os expoentes são os coeficientes estequiométricos da reação balanceada com os mesmos números inteiros. Então, eu tenho aqui uma reação. Então, se eu quero usar a lei da rapidez, o V vai ser igual a constante de velocidade vezes o A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, nesse caso é 1, vezes o B também elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1. Tá bom? E reações não elementares, vamos lembrar do conceito. Então, elementar, só recapitulando, ocorre em uma única etapa. As não elementares, elas ocorrem em mais de uma etapa. Neste caso, até destaquei aqui, a etapa mais lenta que vai determinar a velocidade do processo. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma reação que ocorre em 2 etapas. Eu tenho a equação global. Para eu achar a equação global, eu vou fazendo a soma dessas 2 reações. E para eu calcular a lei da rapidez, quem que vai determinar ela é a etapa mais lenta. Nesse caso aqui é a primeira. Então V igual a K. Então quem que é o meu vezes os reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Então vezes o A, eu só tenho um reagente, esse A vai ser elevado ao seu coeficiente estequiométrico, no caso é 2. Tá? Então vamos ao exercício que eu escolhi para essa aula. A produção do ácido sulfúrico ocorre em uma sequência de etapas representadas pela equação a seguir. Então aqui a produção do ácido sulfúrico ela envolve 3 etapas.
Foi dada aqui também a equação global dessa formação. Sabendo-se que a segunda etapa é a mais difícil de ocorrer, ou seja, a mais lenta, escreve a equação de velocidade da reação relacionada com a produção do ácido sulfúrico. Então vamos lembrar do conceito de reação não elementar. Isso aqui é uma reação não elementar, que é a que acontece em mais de uma etapa. A gente acabou de ver isso, né? Então quem que vai determinar a velocidade do processo é a reação, etapa mais lenta. Nesse caso aqui, a gente já falou que a segunda etapa é a mais lenta, certo? Então se eu quero calcular a velocidade dessa reação, vou colocar V igual a K vezes primeiro reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então SO2 elevado a 2 vezes o O2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, nesse caso é 1. Então O2 elevado a 1, essa é a resposta desse exercício. Tá bom, pessoal? É isso. Eu procurei fazer uma aula mais panorâmica para fazer pelo menos um exercício com vocês de cada aula, de cada assunto e recordar alguns conceitos, tá bom? Eu vou deixar também alguns exercícios no plural para vocês fazerem sobre essas aulas, peço que façam e espero que essa revisão aí dessas aulas, vocês vão precisar dessa revisão para o simulado da semana que vem, possa ser útil. Lembrando que eu também estou à disposição pelo WhatsApp ou pelos aplicativos aí que o colégio nos fornece, tá bom? Bons estudos, um abraço, precisando de mim, eu estou à disposição.